Sabe aquela característica que encanta a gente no início de um relacionamento? Aquela faísca. Sei, claro. Aquilo que mais chama atenção, né? E isso. E aí, já parou pra pensar por que muitas vezes é justamente isso que depois vira um problema? Vira um motivo da briga? Parece um paradoxo, né? É um clássico dos relacionamentos. Acontece muito. Pois é. E é essa dinâmica que a gente vai investigar um pouco hoje. Vamos usar como base um ensaio da Maggie Scarf, de um livro chamado Ao Encontro da Sombra. Um livro bem interessante sobre essas partes escondidas da gente. Exato. A ideia aqui é tentar entender como os nossos relacionamentos, sabe? As nossas parcerias, acabam mostrando lados nossos que a gente, bom, prefere não encarar. A famosa sombra. E a Scorf, ela vai direito num ponto central. Ela diz que a raiz disso tudo é uma confusão que a gente faz entre o que está na nossa cabeça e o que está na cabeça do parceiro da parceira. Uma confusão. É. Isso leva, sem que a gente perceba, claro, a criar o que ela chama de uma divisão emocional do trabalho. Divisão emocional do trabalho? Nossa, como assim? Parece quase um acordo secreto que ninguém fez? É quase isso. Ela usa uma metáfora ótima, a das marionetes. Imagina um casal no palco, cada um com seu papel, né? Parecem separados. Uhum. Mas aí, nos bastidores, os fios estão todos emaranhados. Um parceiro acaba, inconscientemente, é claro, expressando emoções, traços que o outro reprime. A sombra do outro, né? Que imagem! Forte essa das marionetes. Quer dizer, um acaba carregando o que o outro não consegue ou não quer lidar. Exatamente isso. A Scar dá o exemplo da Laura e do Tom. A Laura, ela ficava com um lado otimista, buscando aproximação, conexão. Ah, pra frente. Isso. E o Tom, bom, o Tom carregava o pessimismo, a tendência a se afastar. Juntos eles formavam um todo, mas era um todo meio tenso, sabe? Dependente, cada um só se sentia completo pela função que o outro exercia. Caramba. Fascinante, mas dá um certo desconforto pensar nisso. Mas como isso acontece, tipo, na prática? Qual é o mecanismo que faz essa dança funcionar? Bom, o mecanismo psicológico principal que a Scarf aponta é a tal da identificação projetiva. Identificação projetiva. Ok, Funciona mais ou menos assim em etapas. Primeiro a gente pega uma parte nossa que a gente rejeita, a sombra, né? E joga no outro, projeta. certo. Depois, meio que sem perceber, a gente dá umas cutucadas no outro para ele agir daquele jeito que a gente projetou. A gente provoca, então. Sutilmente, sim. E aí, no fim, tem duas opções. Ou a gente se identifica com aquela parte através do outro, ou a gente condena aquilo no outro com muita força. Entendi. É como se a gente usasse o outro de espelho, mas para ver um filme nosso que a gente não quer admitir que é nosso. Perfeito. O exemplo clássico que a Scarf usa é muito bom. O do homem que se acha super pacífico, sabe? Que não admite sentir raiva. O não agressivo. Ele mesmo. Aí ele, sem se dar conta, vai provocando a parceira, cutucando aqui e ali até que... Ela explode. E aí? Aí ele aponta, tá vendo? Tá vendo como você é raivosa? Só que a intensidade toda da raiva que ele tá vendo ali, na verdade, em grande parte a raiva dele, que ele projetou. É aquele discurso clássico, né? Eu não sou egoísta, você que é preguiçoso. Nossa, dá até um arrepio pensar nisso. Quantas vezes a gente não faz isso sem nem sonhar? Então a intensidade da nossa reação, tipo, ficar muito irritada com algo em alguém, isso pode ser uma pista. É uma pista valiosa, importantíssima, aliás. Quando uma característica de outra pessoa incomoda a gente demais, de forma desproporcional, sabe? É muito provável que seja a nossa própria sombra ali, cutucando, pedindo para ser vista através da projeção. E aí a gente acaba vivendo relações meio baseadas numa ilusão, né? Experimentando partes nossas mais na conta do outro, Exato. culpando o outro por aquilo que é nosso no fundo. E essa ideia da projeção, eu imagino que não fique só no casal, né? Vai além. Ah, com certeza. Pensa na política, por exemplo. É um campo fértil para isso. Grupos ou até países inteiros podem projetar as próprias, sei lá, ambições, medos, falhas no inimigo. Tipo, Aquela coisa do precisamos nos armar, nos defender porque eles são agressivos, eles querem dominar. Muitas vezes, isso pode esconder o não reconhecimento da própria agressividade, da própria ambição, é a famosa demonização do outro,
que no fundo pode ser um espelho da sombra coletiva. E só para deixar claro, a gente está só descrevendo o mecanismo aqui, sem tomar partido, né? Claro, claro. É o padrão psicológico. E pensando hoje em dia, redes sociais, cultura do cancelamento, aquela raiva enorme e coletiva que surge contra certas pessoas ou atitudes, Pode ter muito disso também. aquela repulsa muito, muito intensa online. Pode ser, sim, em parte, uma forma da gente lutar contra aspectos que a gente rejeita na gente mesmo, sabe? Projetados naquela pessoa ou naquela situação que está sendo cancelada. Faz sentido. Tem uma frase no material que diz algo como: se a informação te informa, ok, mas se te afeta muito emocionalmente, desconfie. Exato. Se a carga emocional é desproporcional, opa, acende o alerta da projeção. Então, para amarrar as ideias principais, né, aquela atração inicial vira conflito quando a sombra entra na dança, através da projeção. Certo. A gente cria essa divisão emocional do trabalho sem perceber, usando a identificação projetiva. E o caminho para ter relações mais reais, mais autênticas, passa por reconhecer essas projeções. Especialmente onde? Nas nossas reações mais fortes. E aí, integrar essas partes rejeitadas. Perceber isso nossa, é muito forte. Muda a forma como a gente vê, não só as relações pessoais, mas como a gente lê o mundo, os discursos por aí, né? Traz um olhar mais crítico. Lembrei daquela frase do Gandhi que o livro cita, algo como: Os únicos demônios do mundo são aqueles que vivem em nossos corações. isso, é ali que a batalha deve ser travada. Perfeito. Exatamente. E aí, acho que fica a reflexão, né, para quem está ouvindo a gente. Onde será que essa divisão emocional, essa projeção, aparece na sua vida? Nas suas relações, no jeito de ver a sociedade? Que críticas muito, muito fortes você faz aos outros, que talvez no fundo sejam um eco da sua própria sombra, querendo ser vista, querendo ser integrada? Fica a pergunta no ar.